Fala, galera. Salve, salve, meu pessoal, guerreiros, futuros auditores fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa matéria de legislação tributária, que é só 30% da tua prova, só para relembrar, né? Não custa nada. A gente terminou o último bloco falando de créditos do ICMS, né? De aproveitamento de crédito. Agora nós vamos ver aqui, no artigo 61 do CTE, os dispositivos que regem o estorno do crédito. O que é estorno? É a devolução do crédito que outrora tenha sido apropriada pelo sujeito passivo, pelo contribuinte, mas que não é mais devido, que ele não tem mais o direito, que ele perca o direito ou que ele fez a apropriação de forma indevida. Certo? Então, nesses casos, o contribuinte ele é obrigado a estornar esse crédito. Isso é um procedimento contábil, tá? Muito tranquilo, você não precisa saber para a prova como é feito o estorno do crédito, mas o estorno do crédito é a devolução ou simplesmente a anulação, o cancelamento dele na escrita fiscal do contribuinte, tá? Que se apropriou desse crédito fiscal, beleza? Olha só as ocasiões em que situações o contribuinte, o sujeito passivo, ele é obrigado a estornar esse crédito. O sujeito passivo, ele deverá, tá? Ele deverá. Então, é uma obrigação dele, quando incorrer em uma das situações abaixo, é a obrigação dele estornar o crédito, porque ele perde o direito à utilização dele para compensação. É obrigado a efetuar o estorno do imposto de que estivesse creditado sempre que o serviço tomado, a mercadoria ou bem entrar no estabelecimento, quando for imprevisível a ocorrência das circunstâncias seguintes, na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. Olha só, isso aqui é um dispositivo bastante interessante que a gente tem que interpretar da seguinte forma. Por que ele fala quando for imprevisível essas situações abaixo? Porque, meu amigo, só para a gente dar um exemplo concreto, quando for objeto de saída ou prestação de serviço correspondente isenta ou não tributada. A gente já viu, óbvio, quando dá a saída de um produto que não é tributado, se na minha saída, na prática do meu ato de venda, de circulação de mercadoria, aquela mercadoria não é tributada, não é isenta ou não tributada, eu não posso manter o crédito da entrada, sendo obrigado a estorná-lo, certo? E por que, então, que a legislação goiana fala o seguinte, quando for imprevisível essa situação aqui, da saída ser isenta ou não tributada, quando da entrada? Porque quando eu recebo uma mercadoria, eu, contribuinte, recebo uma mercadoria, e essa mercadoria, ela vai ser destinada à revenda, à industrialização, eu não sei o que vou fazer com ela, tá? Eu não sei qual é o tratamento tributário que ela vai ter na saída, tá bom? Quando for imprevisível o tratamento tributário dela de saída, eu vou receber a mercadoria, se ela veio tributada, eu tenho direito a me creditar do imposto, tá bom? E aí depois, quando eu der a saída desse produto, que é o que está escrito ali no alínea A, quando eu der a saída desse produto, e esse produto não for tributado, eu pego esse crédito e estorno, porque eu fiz uma saída que não gerou débito, certo? Esse é o nosso mecanismo de compensação. O objetivo da apropriação de crédito fiscal é para, exclusivamente, abater do débito gerado pela saída. Se eu vou dar a saída daquele produto que não vai gerar débito, que não é tributada, então eu sou obrigado a estornar aquele crédito que eu aproveitei. Exceto nos casos da exportação, que a gente já cansou de ver isso aqui, certo? E a legislação fala que isso ocorre quando essa situação, quando essa saída não tributada for imprevisível. Por quê? Porque se for previsível, se eu já souber, eu, sujeito passivo, já souber que aquela mercadoria é isenta na minha saída, eu não posso nem me creditar do imposto. Isso é muito importante, você vai lembrar de mim quando você estiver trabalhando na Secretaria de Fazenda de Goiás. Tá? Porque nesses casos em que o camarada se credita do ICMS de forma indevida, o camarada compra banana. Vamos supor que ele compra de fora do estado, vem tributada. Aí vai vender banana interna no estado de Goiás. Banana é isento. Tá lá, isenção. Não incide ICMS na venda de banana. Tá ok? Então, quando eu adquirir a banana para vender a banana, eu já sei que a minha saída não vai ser tributada. Porque a legislação de Goiás fala que banana é isento. Então, nesse caso, em que eu sei que aquele produto não será tributado na saída, eu, sujeito passivo, eu, contribuinte, não posso nem me creditar do imposto. Tá ok? E aí o camarada alega, mas eu creditei, mas eu não usei, eu não fiz a compensação. Tá ok? Tá não.
Quando a gente for estudar a penalidade, a gente vai entender que só pelo fato de você ter escriturado esse crédito de forma indevida, né, no seu livro fiscal, isso já é uma infração, já gera uma penalidade para o sujeito passivo. Tá? Então, enquanto essa situação da saída não ser tributada for imprevisível no ato da entrada, por ocasião da entrada, se ela for imprevisível por ocasião da entrada, beleza. Eu estorno o crédito e morre o problema. Ó, eu me acreditei, mas aí eu fiz uma saída que não é tributada, então estou devolvendo o crédito aqui e a gente continua amigo, contribuinte fisco. Agora, se eu já sei que a saída não é tributada por ocasião da entrada e eu mesmo assim me acredito, aí eu estou usando de má fé. Tá? E não precisa nem o contribuinte usar esse crédito para bater o débito. Só o fato de escriturar já gera para ele uma penalidade, é uma infração. Tá ok? Então é importante a gente saber que, em que casos eu tenho que efetuar o estorno do crédito? Quando a saída do produto for isenta ou não tributada. Quando mais? Quando ela for integrada ou consumida em processo de industrialização e a saída do produto resultante, produto final, produto acabado da industrialização, for isento ou não tributado. Certo? Dá um exemplo, Antônio. Dou energia elétrica, por exemplo. A energia elétrica ela entra na indústria, lá no parque industrial, na fábrica, e ela tem destaque do ICMS, né, porque foi usada para consumo. E aí, não, nesse caso não fica bom, porque esse caso é industrialização. Então, esquece esse caso, não vale. E você compra um produto, seja insumo, vamos ver, borracha. Você compra borracha para ser usado no processo de industrialização e que no final vai ser feito uns havaianas, sandálias havaianas, certo? Quando essa empresa adquire borracha bruta, né, ela vem tributada, ela pode se creditar. Mas aí o produto final, que é a chinela havaiana, vamos supor que tem um benefício fiscal, o governo deu benefício fiscal e chinela havaianas não vai ser tributado. Tá? A saída do produto final não é tributada. Então o crédito que você usou pela aquisição do insumo também deve ser estornado. Beleza? Quando ela for utilizada no próprio consumo do estabelecimento, relativa proporcionalmente à parcela das operações ou prestações isentas ou não tributadas, considerando as saídas e prestações com destino exterior como sendo tributadas. Isso acontece da seguinte forma. Eu adquiri um produto para a minha empresa, certo? E, a princípio, esse produto seria revendido. Então, eu adquiri esse produto, essa mercadoria, e eu me creditei do imposto. Ela veio tributada até o procedimento padrão. Só que, ao invés de eu vender essa mercadoria, eu consumi essa mercadoria. Eu usei para autoconsumo. Vou dar um exemplo aqui bem normal. Você é dono de um boteco. Você compra cerveja para revender cerveja. Aí, determinado dia, é aniversário do teu funcionário. Aí, vocês fazem um almoço lá, uma comemoração, você bota lá uma caixa de cerveja. Uma grade lá para ele. Para comemoração. Ou seja, houve um autoconsumo daquele produto que até então era destinado à revenda. Certo? Até que você, quando comprou, se creditou dele. Só que ele não vai ter saída, porque ele foi consumido. Então, nesse caso, você é obrigado a estornar esse crédito da entrada. Em que proporção? Na proporção das saídas. Você vai pegar as saídas não tributadas pelo total de saídas, sendo que as não tributadas forem para exportação, você não considera não tributada, considera como se tributada fosse, porque isso dá direito a se manter o crédito. Certo? Então, nessa proporção, você estorna o crédito devido desses produtos, tá bom? Que foram consumidos. 2. Quando ela vier a ser utilizada, enfim, alheio à atividade do estabelecimento. Sim, gente, se a gente comprou uma mercadoria, um produto, ou um bem, que não tem pertinência operacional com o objeto da empresa, pô, eu tenho uma empresa, uma padaria. Uma padaria, beleza. Aí o camarada foi e comprou um sofá. Para que o sofá? Não para botar lá na sala de descanso dos funcionários, no intervalo de jornada. Gente, sofá não tem a ver com a atividade empresarial da padaria. Então, nesse caso, a empresa vai comprar o sofá, vai vir tributado, mas ele não pode se creditar. Tá? Ele está sendo usado em atividade alheia. Se ele se creditar, ele é obrigado a estornar. Tá? Porque é atividade alheio ao estabelecimento da empresa. Tá bom? Atividade da empresa. Quando inexistir, por qualquer motivo, operação ou prestação posterior. Imagina no caso em que a mercadoria pereceu. Imagina um caso em que a mercadoria foi extraviada, foi furtada,
Ela até teve saída, mas por outros meios, né? Saiu pela porta dos fundos ali e tal, mas ela não vai ter uma saída regular. Ela não vai ser vendida, digamos assim. Se ela não vai ser vendida, não vai ter emissão de nota, por conseguinte, não vai gerar débito. Se não vai gerar débito, eu não posso aproveitar o crédito. Então, nos casos em que a mercadoria, por qualquer motivo, não for objeto de saída da empresa, tá? Sumiu, pereceu, queimou, pegou fogo no meu depósito, o contribuinte é obrigado a estornar aquele crédito da entrada. Tá bom? Isso é o inciso 3. Tá ok, galera? Então, vamos lá. Só regrinhas que a gente tem que ter em mente mesmo. Também é obrigado a estornar o ICMS quando a conta mercadoria apresentar prejuízo na proporção do que se verificar no final de cada exercício ou no encerramento da atividade. Quando no estoque físico, tá? Eu tiver prejuízo no conta corrente na entrada e saída, ou seja, entrou mais do que saiu, ou seja, eu não tenho mercadoria a sair maior do que entrar, nesse caso tem que estornar o crédito. Tá? Por quê? Houve um furo de estoque. E essa mercadoria que entrou e saiu a menor, isso aí por vários motivos, né? Caixa 2, não de dinheiro, mas de produtos, furto, desvios dentro da empresa. Tá? Se por ocasião o conta corrente entrar, tem aquele cálculo que vocês fazem lá em contabilidade, estoque inicial mais compras menos estoque final. Tal. Então, tem que dar a posição no momento. Se tiver uma posição negativa, contabilmente, é obrigado a estornar aquele crédito proporcionalmente à diferença que foi encontrada de forma negativa. Tá bom? Ressalvado o parágrafo seguinte, a anulação do crédito, anulação é sinônimo de estorno, tá? Ela deverá ser efetuada dentro do mesmo período em que ocorrer o registro de operação em que lhe dê a causa. Óbvio, isso aqui é uma regra do fisco, por quê? Se você apropria o crédito desse mês e fala, eu vou devolver daqui a 2 meses, cara, você já usou esse crédito em 2 apurações. Você já abateu o débito devido. Você deixou de recolher ICMS para o Estado, porque você está usando um crédito que não é devido. Mas eu vou devolver depois, Fantônio. Depois já não tem mais o mesmo efeito, né? E os juros, correção monetária, demora, aí já era. Então, a regra é que o estorno do crédito, a anulação desse valor creditado, quando for o caso, ela deve ocorrer no mesmo exercício em que ela foi creditada. E quando eu falo no mesmo exercício, mesmo período, é o mesmo mês, porque o período de apuração do ICMS é mensal. Beleza? Aplicam-se as regras estabelecidas neste artigo aos bens de uso ou consumo final, considerando como período de sua utilização o período da apuração em que se verificar a sua entrada no estabelecimento, que é mensal. O disposto desse artigo também se aplica à operação ou prestação subsequente, contemplada com redução de base de cálculo. Hipótese que o estorno será proporcional. Grifa aí, no teu material, esse parágrafo 3º. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Grifa o parágrafo 3º, que eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Isso aqui, muito possível cair na tua prova. Tá? Vamos supor, eu tenho aqui uma empresa. Uma empresa alfa. Está aqui. Situada em Goiás, obviamente. Ela adquire mercadoria de 3 clientes, certo? Vou fazer um exemplo aqui prático. Do cliente X, Y e Z, certo? Vamos supor que esse é vestuário. É vestuário. Esse camarada aqui vendeu por R$1.000 as peças. Esse aqui vendeu por R$7.000. E esse aqui fez uma venda de R$3.000. Ok? Ele comprou do cliente X R$1.000 em calças. 7.000 em sapato. É uma loja de roupa, né? Sapato. E 3.000 em vestidos. Ok? Então ele adquiriu essas mercadorias para revenda, a empresa Alfa, situada em Goiás. Bom, qual é o valor do ICMS destacado em cada operação dessa aqui? Na saída de X para a empresa Alfa, o valor da operação foi de R$1.000. Bom, R$1.000 vezes a alíquota interna,
vamos supor que todas elas aqui também estejam situadas no estado de Goiás, certo? Tudo no estado de Goiás. Todas domiciliadas no estado de Goiás. Agora a caneta bombou aqui. Certo? Então vamos lá. Operação da empresa X para a empresa Alfa. Operação interna. O valor da operação foi de R$1.000. Se jogar 17% aqui de CMS, vai dar o valor do imposto de 170, é o valor do crédito vindo da empresa X. Certo? Na segunda operação aqui, de Y para Alfa, R$7.000. Se jogar 17%, que é o valor do CMS, vai dar um crédito de... Aí eu tenho que fazer uma continha aqui, pedir ajuda dos universitários, 7.000 vezes 17%. Dá 1.190. Você vê que o difícil é a matemática, não é nem o ICMS. 1.190. E o crédito vindo da empresa Z para a empresa Alfa, R$3.000 para a operação, 17% do ICMS vai dar 510. Então, essa empresa Alfa, ela se apropriou, nesse mês, dessas 3 operações de entrada, um valor de crédito de CMS de 170, mais 1.190, mais 510. Isso vai dar um valor de 1.700. 1.700. Esse é o crédito de ICMS que ela tem naquele período, certo? Só que ela vai fazer vendas. Ela vai efetuar vendas. E aí, quando ela vender, vamos supor que essa empresa tem um benefício fiscal que dá redução, aqui, redução de base de cálculo de 30% na saída de peças e vestuários. E ela vende esse produto todo aqui, supor, por R$20.000. Como é que vai ser feito o cálculo aqui do ICMS? Bom, ICMS vai ser R$20.000, certo? Menos 30%, essa é a base de cálculo, porque ela tem redução de base de cálculo. Então, R$20.000, botar aqui, menos, quanto que é 30% de R$20.000? 6, né? Menos R$6.000, vezes 17%. Então, isso vai dar base de cálculo de R$14.000, já usando o benefício, vezes 17%, ela vai ter um débito de ICMS no valor de 14.000 vezes 17%. No valor de 2.380. Ok. É esse valor que ela vai pagar ao fisco? Negativo. Por quê? Porque ela tem crédito. Então, ela pode pegar esse crédito aqui e abater do débito do ICMS? Não. O parágrafo 3º fala o seguinte para a gente. Eu sou obrigado a estornar o valor proporcional ao benefício que ele tem recebido. Então, se ele tem um benefício de 30% de redução de base de cálculo, eu tenho que estornar, vou botar aqui estorno, 30% desse crédito, que vai ser 30% de 1.700, R$510. Ele vai estornar 510, tem que devolver 510. Então, de crédito, ele só pode aproveitar, vou botar aqui, ó, vou puxar para cá, ó, valor do crédito efetivo. Crédito efetivo vai ser o quê? 1.700 menos 510, certo? 1.700 menos 510. Isso vai dar 1.190. Opa, é isso mesmo? Não, está errado esse cálculo aqui, né? 170 mais 1.190. Está errado. Mais 510. É 1.870 aqui, ó. Eu estou fazendo conta e vocês não estão falando nada. Também está no vídeo, não tem como falar, né? Isso aqui é 1.870, esse valor. O estorno dele vai ser 30%. 30% dá 561.
Opa, isso aí. O bom da aula é que a gente faz ao vivo, corrige ao vivo mesmo. 561. Tá, então qual vai ser o crédito efetivo dele? Os 1.870 das entradas, menos o que ele teve que estornar, que é o 561, por causa do benefício que ele tem de redução de base de cálculo, ou seja, 30%. Tá, então 1.870 menos 561, ele vai poder efetivamente utilizar 1.309, certo? Esse é o valor que ele pode abater. Ah, mas o crédito da entrada era 1.870. Mas o parágrafo 3º fala o seguinte: ele é obrigado a estornar proporcionalmente ao benefício concedido na saída. Na saída ele tem um benefício de redução de 30%. Isso aqui a questão vai te dar, fica tranquilo. Então, se ele tem um benefício de 30% na saída, olha só, a base de cálculo foi reduzida 30%. Vou recolher, vou gerar débito em cima só do valor de 70%, certo? E aí eu também sou obrigado a estornar, então, 30% do crédito. Vai sobrar 1.309. Então, qual é o valor do ICMS a recolher? 2.380, que é da saída, menos o crédito que ele pode aproveitar, abatido de 30%, que é 1.309. Bom, a partir daí, 2.380 menos 1.309, isso dá 1.071 como ICMS a recolher nesta operação. Tá ok, gente? Isso aí, ó, é muito tranquilo como uma questão de prova. Cai assim mesmo, exatamente assim. O examinador vai te dar uma situação hipotética em que houve algumas transações de entrada que geraram crédito, houve operação de saída com benefício fiscal e vai pedir para você calcular o ICMS. Apura o ICMS para mim. Apuro. Na saída gera débito. Beleza. Ele tem um benefício fiscal, vou usar o benefício fiscal para abater aqui a base de cálculo, 30%. Achei o débito gerado. É o valor do ICMS a pagar? Não. Por quê? Porque ele tem crédito nas entradas. Eu tenho que fazer a compensação. Princípio da não cumulatividade. Então, nesse caso, eu vou pegar o crédito e vou usar. Posso usar o crédito todo da entrada? Não posso. Por quê? Porque o parágrafo 3º fala que eu tenho que estornar o percentual relativo ao benefício que ele teve. Se ele teve uma redução de base de cálculo de 30%, eu sou obrigado a estornar também 30% do crédito. Só posso usar 70% dele. Então, eu vou poder usar só 1.309. Aí eu faço a compensação normal, débito menos crédito, e acho o valor do ICMS efetivamente a recolher. Tá bom? Isso é questão de prova. É assim que cai na tua prova. Beleza? Tem que fazer as continhas, a receita de bolo. Tá tranquilo? Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente faz outros exemplos aí e tal, e vai elucidando os problemas. Tá? Então vou apagar isso aqui. Mas é sempre a mesma sistemática. Estão percebendo, gente? Comprou, se acredita, calcula o crédito de cada operação. Vendeu, calcula o débito gerado naquela operação de venda, respeitando os benefícios fiscais. Tá? E, ao final, você faz a compensação do débito com o crédito de entrada. E aí a gente acha o ICMS a recolher. Show? Então, vamos lá. Parágrafo 4º fala o seguinte: o estabelecimento que receber mercadorias em transferência deverá estornar o imposto correspondente ao valor da diferença verificada quando a base de cálculo utilizada na operação subsequente for inferior à da transferência. Bom, transferência pressupõe uma operação entre empresas do mesmo grupo econômico, pertencentes ao mesmo titular, certo? Matriz, filial, franquia, assim seja, sendo que se for do mesmo titular. E aí, no caso, quando você recebe transferência, em tese, essa mercadoria vem sem margem de lucro. Porque de mim para mim mesmo, vou cobrar lucro de mim, né? Não tem muito sentido. Só que aí o que a legislação fala? Nos casos em que for uma operação entre estabelecimentos do mesmo titular, ou seja, se for uma operação de transferência de mercadoria, e quem está recebendo a mercadoria vende por um valor menor do que recebeu, aí eu tenho que estornar essa diferença de crédito. Né? Porque senão eu estou gerando crédito fictício. Né? Fala para o camarada, fala a transferência para mim aí no valor de R$2.000. Mas esse produto custa só 1.000. Então, mas faz no valor de 2.000, que eu vou vender ele por 1.100 e ainda fico com 900 de crédito. Olha a malandragem. Aí não pode. O fisco não é bobo. Tá? A gente está de olho nisso aí. Vocês, daqui a pouco, estão de olho nisso aí. Preço de transferência, tá?
de entrada com preço de venda menor, é comercialmente inviável. Então, nesse caso, eu sou comércio, eu faço o que eu quiser. Ô, Fisco, você não tem direito de interferir na minha atividade privada, não. Eu estou fazendo promoção. Faz o que você quiser, irmão. Faz a promoção para a mocinha, tranquilo. Só que, se você vender por um valor menor do que entrou, nos casos da transferência, você é obrigado a estornar o crédito dessa diferençazinha aí, beleza? E agora, existem outras operações em que não é obrigado o contribuinte a estornar o crédito. Não se exigirá a anulação do crédito do imposto relativamente a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações destinadas ao exterior. Mais uma vez, pela 27ª vez, eu estou dizendo para vocês que a exportação tem um duplo benefício fiscal. Porque você não paga o ICMS na saída, porque é imune, e você pode manter, não é obrigado a estornar, os créditos de entrada. Ok? E também as entradas de mercadoria cuja saída posterior seja beneficiada com a não incidência de que trata os incisos. Do inciso 1, a linha F, J, L, N, O, P, Q, R, S, T, 2 e 3, tudo do artigo 37. São várias hipóteses que a gente viu de não incidência, que nesses casos, é interessante você anotar uma por um, para você treinar. Nesses casos, não é obrigado a entrar, a você devolver o ICMS. Tá ok? Só para a gente ter uma ideia, vamos ver lá o artigo 37. Vamos ver que hipóteses seriam essas aí. Uma aqui é desde o F para F, J, L. Vamos lá. As hipóteses de não incidência do 37. Aqui, ó. 37 é o que trata da não incidência. O imposto não incide sobre. Aí vamos lá. Ele fala do J, ó. J. Destino e mercadoria de depósito fechado para contribuinte. Não incide. Lógico, o crédito dela você não é obrigado a estornar, porque você vai usar ainda esse crédito quando você fizer a venda. Porque isso aqui não é transferência de titularidade. Saída de bens comodato. Ó, saída com obras de arte. Razão de mudança de endereço. Saída interna para industrialização. Tá? O R foi revogado, que é o couro só morado. S, saída interna só que seja movimentação física. Todos esses casos aqui, gente, a saída não é tributada, não há incidência do imposto, mas não é porque é um benefício fiscal de não ter que pagar imposto. É porque nesses casos aqui não houve a circulação jurídica, não houve a troca de titularidade. Tá? Ainda vai ocorrer um fato gerador futuro que vai ser tributado. E aí, nesse fato gerador futuro, ele vai poder usar o crédito do ICMS para compensação. Tá? É por isso que, nesses casos, não é obrigado a efetuar o estorno do ICMS. Tá tranquilo? Nesses casos, não é obrigado a efetuar o estorno do ICMS. Tá? Nesses incisos aqui. Por quê? Mais uma vez, porque ainda vai ocorrer uma operação tributária subsequente do depositante ou do remetente. Na situação prevista na linha T de tatu do 37, o estabelecimento remetente deverá efetuar o estorno do imposto de que tivesse creditado na hipótese que a saída subsequente da mercadoria, resultante do processo de industrialização ou de outro tratamento, tenha sido contemplada com isenção. O T fala o seguinte, que não incide ICMS na remessa para industrialização, certo? E aí, aqui a legislação fala o seguinte, ó, vai ter que efetuar o estorno no seguinte caso, em que o produto resultante da industrialização seja isento. Aí você tem que estornar, tá ok? Porque o produto final vai ser acobertado por isenção, não incidência, ou redução de base de cálculo. Sendo que no caso de redução de base de cálculo, o estorno é proporcional. Proporcional ao benefício que ele tem aqui. A redução de base de cálculo é de 70%. Qual é o valor do crédito que eu tenho que estornar? 70% do que você entrou. Tá? Exatamente igual. Ou quando tiver crédito presumido ou outorgado, concedido em substituição ao sistema normal de tributação.
para o qual haja vedação ao aproveitamento de créditos relativos à entrada de bem ou serviço. Então, nos casos em que eu tiver um benefício fiscal concedido pela Cefaz, tá, de crédito presumido ou outorgado, tá, é aquele crédito concedido pelo fisco para ser abatido do imposto. E esse crédito, ele tem a vedação, e eles têm, normalmente, vedação ao acúmulo com o crédito fiscal. Quem é o crédito fiscal? O crédito que vem na nota fiscal de entrada, tá? Nesse caso, eu não posso, ou se eu tiver me acreditado, eu sou obrigado a estornar esse crédito das notas e utilizar somente o crédito outorgado. Tá? Isso ocorre com as empresas transportadoras, por exemplo, que elas têm um crédito outorgado de 20%. Só que o convênio fala o seguinte: você tem um crédito de 20%, crédito presumido, pode usar em todas as suas operações de saída, ou seja, você só paga 80% do ICMS sempre, condicionado a que você renuncie aos créditos de entrada do que você adquire, que seja tributado. Por exemplo, do óleo diesel. Eu compro óleo diesel para abastecer os caminhões, tenho crédito de entrada, mas eu sou obrigado a renunciar esse crédito de entrada para usar o crédito presumido. Tá? Então, nesses casos, quando ele for usar o crédito presumido, ele é obrigado a renunciar ou estornar o crédito fiscal. Beleza? Senão é muito crédito, né, gente? Aí o Estado não aguenta. Haja acúmulo de crédito. Do local, da forma e prazos para pagamento do imposto. Ressalvada as hipóteses expressamente contempladas com locais, formas ou prazos especiais, o pagamento do ICMS vai ser feito da seguinte forma, como fixar a legislação. Então, ou seja, regra geral vai funcionar da seguinte forma, como a gente vai ver. Existem regimes especiais? Existe regime especial que você paga no dia certo do mês, ou existe regime especial que você paga por operação. Existe regime especial que você faz a apuração um período maior que um mês. Fora os regimes especiais, que só vão cair os que estiverem no anexo, está no nosso edital. Fora isso, como é que funciona? Na fixação de prazo para pagamento do imposto, inclusive por ST, devido por substituição tributária, devem ser observados os seguintes limites, contados do encerramento do período de apuração, contados de 31 ou 30, dependendo do mês, daquele mês. Então, a partir do mês em que encerrou o período de apuração, que é o mês, encerrou, começa a contar o prazo. Que prazo é esse? Se for para industrial, 40 dias. Isso aqui é bom de cair na prova, para o examinador trocar isso aqui na questão e você cair. Se for para industrial, 40 dias. Para os demais contribuintes, 20 dias. Então, eu tenho a minha apuração, né? Eu, contribuinte, fiz a minha apuração, eu sou uma padaria do seu Manuel. Eu fiz a apuração, CMS, débito e crédito e tal. Chegou no dia, nós estamos em julho aqui, ó. Essa gravação está sendo feita em julho. Vamos lá. A gente fez uma apuração, 31 de julho, encerrou o período de apuração. Contabilizou os créditos e os débitos devidos, fez a apuração e ele entregou o livro fiscal à Secretaria de Fazenda. Ele é obrigado a recolher o imposto devido. Até que dia, gente? Até o dia 20 de agosto, certo? Até o dia 20 de agosto. Até o 20º dia do mês subsequente. Por quê? Porque a padaria do seu Manuel é um comerciante qualquer, é um contribuinte de comércio, varejo, né? Se fosse uma indústria, o imposto apurado aqui no mês de julho seria pago até o dia 10 do segundo mês subsequente, mais ou menos, certo? 40 dias, ou seja, passa 30 dias, passa o mês inteiro completo, mais 10 do outro mês. Então, 20 ou 40. 40 dias, sempre contados a partir do encerramento do mês. Para industrial, 20 dias para os demais contribuintes. Tá bom? Grave isso aqui, que isso aqui é bastante interessante. E é dispositivo específico de Goiás. Tá? Em cada estado tem um prazo diferente, conforme dispõe a legislação tributária. E isso é específico de Goiás. Em Goiás é assim. Bom? Relativamente ao DIFAL,
O contribuinte obrigado a manter e escriturar livros fiscais deve calcular o montante do imposto correspondente a DIFAL, né, devido em cada operação, totalizando no final de cada período, devendo lançar o seu valor a débito no registro de apuração do ICMS. Sim, você contabiliza e lança a débito, porque é imposto a pagar, no livro de apuração. A obrigação tributária principal relativa ao ICMS vence, tanto tratando-se do imposto devido, pela importação. No caso da importação, qual é o contribuinte a pagar? No momento em que ocorre o fato gerador. Lembra para mim, qual é o momento em que ocorre o fato gerador do ICMS da importação? Por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, a mercadoria entrou no país, a Receita Federal fez o desembaraço aduaneiro, nesse momento já é obrigado a pagar o imposto. Bom? Ou no momento da entrega da mercadoria, caso ela ocorra antes do desembaraço. Houve uma mercadoria importada. E aí ela foi entregue por mandado de segurança, alguma ação judicial, ela foi entregue ao contribuinte antes mesmo do desembaraço aduaneiro. Então, o momento de pagamento do imposto ele é antecipado, tá, para o momento da entrega, caso a entrega ocorra antes do desembaraço. Tá ok? Utilização de serviço no dia seguinte, ou seja, D+1. Com relação à utilização de serviço pelo estabelecimento, o ICMS vence no dia seguinte. Eu contratei a internet lá. Vou pagar um serviço de comunicação. Vou pagar um serviço de frete. Qual foi o dia da prestação de serviço? Hoje. Então, paga o ICMS até amanhã. D+1, gente. Em caráter excepcional, para o contribuinte estar em regime especial, que dispõe sobre a importação, na forma, prazo e condições dele fixados. Ou seja, se ele tiver algum regime de admissão temporária, algum regime aduaneiro específico, tá? Não precisa entrar muito nesse mérito, porque isso é legislação aduaneira, isso cai na Receita Federal. Mas ele pode ter vários regimes especiais de apuração na importação. Tem admissão temporária, tem drawback, tá? Tem RECOF, REPETRO, tem um monte de regime especial. Então, se ele tiver enquadrado em algum regime especial, que é dado pela legislação federal, isso, né, ele vai obedecer esse regime. O ICMS é resultante do regime periódico de apuração no primeiro dia seguinte ao encerramento do respectivo período de apuração. Isso aqui, gente, é uma regra que ela não condiz muito com o slide anterior, que fala de 40 e 20. Porque ele fala que o prazo é 40 e 20, certo? Aí depois ele fala que no regime normal, primeiro dia seguinte ao encerramento do período. Cara, isso aqui não está condizente. Eu liguei para os colegas da Secretaria de Fazenda de Goiás e falaram que não existe, isso aqui não é aplicado. Tá? O prazo realmente é 40 e 20. Tá? Então, esse primeiro dia desse seguinte está aqui. Tá? Há a possibilidade do fisco querer usar ele em algum momento, se ele enquadrar o contribuinte em algum regime de fiscalização especial, para exigir o pagamento do imposto de forma mais célere. Mas hoje o que ocorre de fato é 40 e 20. Tá? E se cair isso na prova, tu vai colocar como certo. Se cair esse inciso segundo aqui, ó, resultante do regime periódico, mas tem que cair igualzinho está escrito aqui. No primeiro dia depois do encerramento, beleza, tu pode colocar como certo porque está escrito aqui. Na prática não é usado, acredito que não seja cobrado na prova nesse nível, porque ele contradiz o 40 e 20, né, o parágrafo primeiro, porém, já que está aqui, eu tenho que mostrar para vocês, há esse conflito, essa colisão, mas é aquilo, a nossa prova, nós vamos brigar com a banca, a nossa prova ela é literal. Se cair o que está escrito na lei, a gente bota como certo, tá ok? A falta do pagamento do imposto, nos termos do dispositivo do parágrafo 1º, acarretará a aplicação de penalidades, juros de mora, atualização monetária e acréscimos legais a partir do seu vencimento, a partir da ocorrência do fato gerador, tá? A partir do vencimento, quer dizer, ocorreu o fato gerador, houve a apuração, e a data de pagamento. Aquele pagamento não foi feito na data, a partir dali corre juros. A partir da data de vencimento dele, corre juros de mora. Isso, vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês melhor. Isso com relação ao lançamento por homologação, que é a regra do ICMS. Tá? Que é diferente do lançamento de ofício. Se liga nessa parada aqui, ó. ICMS. Via de regra, ele é lançado por homologação, que é a regra geral, o autolançamento. Mas ele pode ser lançado também de ofício quando detectada alguma infração pelo sujeito passivo. Essa regra, ó,
homologação, o próprio sujeito passivo faz tudo, certo? Ele faz a sua apuração, faz a sua declaração e faz o recolhimento espontâneo. Então, se não pagar no dia do vencimento, tá, não cumpriu o prazo, corre juros de mora a partir do vencimento estipulado, que é aquele 40 ou 20. Agora, quando o lançamento é de ofício, gente, ele se reporta a data do fato gerador, de quando ocorreu o fato gerador. Não tem que esperar 40 e 20, não tem vencimento. Porque quando foi de ofício, foi detectada alguma infração pelo fisco, alguma irregularidade. E aí o lançamento, ele se reporta à época do fato gerador. Então vai correr juros de mora, multa e acréscimos monetários desde quando ocorreu o fato gerador. No mínimo 20 dias antes do vencimento, ou 40 ou até mais, né? É quando o fisco detectar. Detecta, mas cobra desde, né, a atualização monetária desde quando ocorreu o fato gerador, desde quando surgiu a obrigação tributária. Tá ok? Então, há de se diferenciar essas duas possibilidades aí. E o nosso último assunto aqui, bloco, fala com relação a documentos e livros fiscais, que são obrigações acessórias. Muito, mas muito pouco cobrado em prova, muito pouco exigido, mas vamos dar uma passada por ele, se vier uma regra, tá? Mas é muito difícil de cobrar obrigação acessória em prova. Então, vamos lá. O sujeito passivo da obrigação tributária, além do pagamento do imposto, que é a obrigação principal, é obrigado ao cumprimento de prestações positivas ou negativas estabelecidas na legislação, ou seja, obrigações acessórias. O regulamento disciplinar também a criação, espécie, modelo, forma de escrituração, que hoje é digital. É SPED fiscal. Hoje a escrituração fiscal é digital. Tá? São programinhas, o contador vai lá, faz, encaminha para o fisco de forma eletrônica. Tá? Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o ICMS são obrigadas a manter e escriturar livros exigidos e emitir documentos fiscais. Não existe nenhuma dispensa de emitir nota fiscal ou escriturar os seus livros. É a obrigação de todo e qualquer contribuinte. Tá? Todo mês, bonitinho lá. Emitiu as notas, escritura. Comprou mercadoria, escritura. Comprou ativo permanente, escritura. Tem que manter o livro em dia. Tá? Sem prejuízo de disposições específicas previstas em convênio ou protocolo, celebrado entre as cláusulas entre as unidades da federação, cada estabelecimento do contribuinte do imposto deve ter sustentação própria. Princípio da autonomia do estabelecimento. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Eu posso até ter uma responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo e fazer compensação do imposto. Mas a obrigação tributária acessória, que é de escriturar seus livros e emitir nota, é própria de cada uma. Vedada a sua centralização. Vedada a centralização. Ah, eu tenho 10 lojinhas espalhadas em Goiânia, mas eu emito nota fiscal tudo por uma só, pela matriz. Não pode. Não pode. Tá? Reservada à administração tributária, né? A faculdade de conceder inscrição única, com centralização, a pessoa física que, na qualidade de produtor rural, explore propriedades contíguas ou não, sediadas no mesmo município. Então, há uma exceção para isso aqui. A critério do fisco, ele pode conceder uma inscrição unificada, mas no caso só de produtor rural, que tenha várias fazendas, né, no mesmo município. Então, ele centraliza a inscrição estadual desse único produtor rural, pessoa física. Tá? Para empresas, não pode. Aplique seu dispositivo ao industrial que explora atividade de produção rural. Às vezes tem as indústrias que têm também a área rural, que ela mesma produz, né, planta, produz e colhe para virar insumo do seu produto de utilização. Aí, nesse caso, ela também é considerada como produtor rural e ela pode usar esse benefício da inscrição centralizada. A critério do fisco, não é ele que escolhe. Tá? A Cefaz é que vai determinar se vai conceder ou não. É discricionário. O fabricante e revendedor de combustível deve utilizar o medidor eletrônico de vazão. Qualquer contribuinte que trabalha com combustível líquido ou bebidas, ter líquido, ela é obrigado a ter nos seus tonéis um medidor de vazão eletrônico. É igual ao odômetro, gente. O pessoal da fiscalização de água aí, vai lá fiscalizar água na sua casa. O que ela pega? Ela vê qual foi a vazão. Quanto foi a leitura do último mês, quanto foi a leitura naquele momento, e a diferença é quanto você consumiu. É a mesma coisa, o fisco também usa o medidor eletrônico de vazão para ver qual foi o valor de líquido que foi vendido, que circulou.
calcula o ICMS sobre aquele volume específico. Tá ok? Contribuinte, comerciante, varejista deve fixar em local visível ao consumidor um cartaz dizendo consumidor exige a nota fiscal ou cupom fiscal. Então aqui, obrigação tributária acessória, mas é. Então você fiscal, fala assim, hoje eu quero embucetar com alguém. Hoje eu vou arrumar algum problema, vou arrumar uma inimizade, minha mulher dormiu de calça jeans, meu marido não deixou o cartão de crédito aqui, eu vou fiscalizar a lojinha do seu Zé lá. Aí entra a lojinha do seu Zé. Seu Zé, o senhor está multado. Por quê, Zé? Cadê o cartaz assim, exige a nota fiscal? Ele, exige quem quiser. Eu falei, não, a legislação tributária obriga o senhor a colocar um cartaz aqui escrito assim, exige a nota fiscal. Tem que ter, é obrigação tributária. Tá bom? O estabelecimento comercial varejista de combustível para veículo automotor também tem um equipamento de controle para registro, gravação, transmissão de informação. Quem mexe com combustível, gente, vocês vão ver lá, quando estiver trabalhando no fisco, quem cair nessa área, eles operam um sistema da ANP, Agência Nacional do Petróleo, chamado SCANC, que é um sistema de controle de vazão de combustível. Ela informa eletronicamente para onde foi cada combustível. Foi 100 litros aqui para o contribuinte tal em Mato Grosso, 200 litros para o contribuinte lá em Goiás, e assim vai. Tá? Então, o varejista situado no estado de Goiás, ele é obrigado a mandar para a Secretaria de Fazenda essas informações advindas do SCANC, que é o volume de combustível comercializado. Fabricante de água mineral fica sujeito ao selo fiscal de controle, tá? Na forma condição de prazo. Então, quem mexe com água mineral, olha aí, também tem obrigação acessória. Ela tem que ter um selo de controle fiscal, eletrônico, inclusive. Eletrônico. É obrigação pra caramba. É vedada a autorização para aquisição de selos para contribuinte que não estiver regular com o pagamento do ICMS. Então, é só, uma coisa puxa a outra. Para você que mexe com água mineral ter o selo, tem que estar em dia com o fisco. Se não tiver com os pagamentos em dia, o fisco não libera o selo. Se o fisco não liberar o selo, está infringindo em outra infração, está implicando em outra infração, que é comercializar água sem o selo. Se for pego pelo fisco, toma 2 multas. Tá ok? São vedadas emissão e utilização do documento fiscal que não correspondam a uma efetiva operação ou prestação. Não pode, né? Operação fantasma, ficta. Eu vou te emitir uma nota aqui fiscal, mas não tem produto nenhum. É só para tu pegar e usar o crédito aí, beleza? Não, não pode. É feio. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão sempre estar acompanhadas de documento fiscal idôneo, óbvio. Não existe hipótese, tá, de mercadoria andar sem nota fiscal e serviço de transporte, como frete, por exemplo, andar sem o conhecimento de transporte. Tá bom? Então, tem que estar sempre acompanhada de documentação fiscal exigida pela legislação. Tanto a prestação de serviço, como a circulação de mercadoria. Para efeito desta lei, considera-se situação fiscal irregular produtos desacompanhados do documento fiscal ou acompanhado de documentação fiscal falsa, fraudulenta, inidôneo, fraudado, montado, feio. Amassado pode, mas não amassa muito, não. Tá ok? O que seria um documento inidôneo? O que seria um documento inidôneo? Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que não seja o legalmente exigido para a respectiva operação. Uai, se é para essa operação exigir nota fiscal e você está com cupom fiscal, é um documento inidôneo. Por exemplo, o cupom fiscal ele só tem validade para operações internas. Para operações interestaduais tem que ser nota fiscal. E aí você quer sair do estado carregando a mercadoria com cupom fiscal? Não pode. Tem que ser nota. Esse cupom fiscal passa a ser inidôneo. Tá ok? Aqueles que não contenham indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, que enseja a falta de pagamento do imposto devido. Eu estou com a nota fiscal lá, sem preencher o campo de destaque do ICMS, sem preencher quem é o destinatário, ou preencher sem CFA. Pô, se o documento fiscal não tem as indicações que são necessárias para a correta tributação do fisco, então aquele documento fiscal é inidôneo. Ele não serve de nada para mim. Tá bom? Aqueles documentos que, embora atendendo os requisitos formais, lá é o documento exigido, ele tenha sido emitido por contribuinte em situação fiscal irregular
ou para quem não tem autorização para emitir. Se ele está com a inscrição dele suspensa, baixada, cassada, e emite a nota fiscal, por mais que a nota fiscal seja aquela prevista, normal, aquela nota fiscal ela perde a validade pelo fato do contribuinte estar em situação fiscal irregular. Tá? Desculpa, situação cadastral irregular. Está com a inscrição estadual dele baixada. Naquele momento, ele não pode exercer a atividade de contribuinte. Então, ele não poderia emitir nota fiscal. Então, aquela nota fiscal é nula. É um documento inidôneo. Tá bom? Ela só faz prova a favor do fisco. Aquele documento que já tenha surtido os respectivos efeitos fiscais ou ter sido adulterado, viciado ou falsificado. Bom, documento falsificado, não preciso nem falar, né? Nota calçada, montado no Word, código de barra ficto. Isso é falsificação, é até crime. O que já tem surtido efeito é aquela nota fiscal reutilizada. O cara faz 10 viagens carregando a mesma nota. A nota aqui é a nota. Aí leva o negócio. Aí volta. Aí leva a mesma nota. Ou seja, ele emite uma nota fiscal só e faz várias viagens. Isso também é documento inidôneo. Aquele que esteja desacompanhado, documento de controle. Tem algumas operações que exigem documento de controle. Por exemplo, você transportar boi, você tem que ter uma GTA, Guia de Trânsito Animal. Para transportar um produto, um adubo, fertilizante, tem que ter um documento da Anvisa. Então, tem alguns documentos de controle, que não necessariamente são documentos fiscais, que tem que estar acompanhando aquele produto. Se você tem a nota fiscal emitida sem documento de controle, e documento de controle é obrigatório pela legislação, naquele caso, aquele documento também é inidôneo. Bom? Aquele que discriminar mercadoria ou serviço que não corresponde ao objeto de pressão. Você emite um conhecimento de transporte saindo de Goiânia para Barra do Garças. Aí você é pego lá em Lusiânia. Eu não sei nem se é caminho, mas vai que não é caminho, é para o outro lado. Aí não. Né? Aí esse documento fiscal é inidôneo, porque ele não está retratando a realidade da operação. Também, aquele documento subfaturado, ou seja, nota fiscal que resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino, diferente em suas vias. Cara, não, isso aqui é discrepância entre os documentos. Quando era nota fiscal de papel, modelo 1A, tinham 4 vias na nota fiscal, né? E elas têm que ser iguais. Aí o que o cara fazia malandramente? Tirava o carbono, botava um papel em cima, aí fazia a primeira via de um jeito, a segunda de outro, a que vai para o fisco de outro jeito. Cara, isso é documento fiscal montado. Isso também é inidôneo, óbvio. As 4 vias têm que estar igual. Agora, como é nota fiscal eletrônica, não tem mais esse problema. Embora atendendo a todos os requisitos, esteja cobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária. Entrega em destinatário distinto do que está no documento fiscal é infração tributária. Não estiver acompanhado da comprovação do pagamento do ICMS antecipado quando for exigido pela legislação. Tem ocasiões, basicamente com produtos rurais, produtos agrícolas, por exemplo, caminhão de soja saindo do Estado. Tá? A Secretaria de Fazenda de Goiás fala o seguinte, tem que sair já com a soja recolhida, com o ICMS recolhido da soja, quando sai produto natural, ou primário ou semi-elaborado. Né? E aí, nesse caso, quando chega no posto fiscal na barreira, você apresenta a nota fiscal e já a GNRE, com o ICMS recolhido para o Estado de Goiás. Se você não apresentar o comprovante de pagamento, tá, que o imposto já foi recolhido, o documento passa a ser inidôneo. E aí o fisco vai te cobrar na hora. O regulamento poderá, segundo as condições que fixar, estabelecer que, em determinadas situações, não se aplica a presunção que trata o artigo. Então, se tiver uma dispensa expressa, pode ser afastado. Ó. A inidoneidade de que trata o artigo anterior poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou falta de pagamento total ou parcial do tributo. Vamos pegar aqui o último exemplo, só para a gente dar de concreto, ó, o 9. Não estiver acompanhado a comprovação do pagamento. Vamos supor que o sujeito passivo ele foi lá emitir nota fiscal, encaminhou a soja de Goiás lá para Mato Grosso do Sul. Né? E aí, ele foi e fez o recolhimento do imposto. Né? Só que ele esqueceu de mandar o DARzinho, a guia de recolhimento, junto com a nota fiscal. Chegou no posto, o fiscal está lá, você está lá, pegou, olhou, falou assim, cadê o comprovante de pagamento? Eu falei, não tem não, chefe, motorista, não tem não. O que o chefe me deu foi isso aí. Aí tu fala assim, ó, então isso aqui é a presunção de que a nota é inidônea porque você não está com o pagamento do imposto.
Aí ele vai para ele que eu vou ligar pro meu chefe. Ele ligou pro chefe, e o cara falou assim: ih, não, rapaz, você saiu correndo. Tá aqui o comprovante de pagamento. Deixa eu falar com o chefe do posto fiscal. Aí fala, beleza. Manda para mim então. Aí a empresa vai e manda pro posto fiscal. Ou seja, monta um processinho e informa que foi feito o pagamento. Lá no posto fiscal, o cara vai chegar, você vai chegar lá, vai consultar no sistema e falar: realmente, esse imposto foi pago há 6 horas atrás. Ou seja, ele não pagou agora e me mandou, ele não está querendo me enganar. Ele foi pago, ele só não trouxe em anexo o comprovante, mas ele foi pago. Então, se não importou em falta de pagamento, eu posso afastar essa presunção de inidoneidade e considero a operação do cara como regular. Beleza? E por fim, gente, o regulamento poderá autorizar a utilização de equipamentos ou aparelhos mecânicos, elétricos, eletrônicos de processamento de dados. Deve, né, autorizar o uso da tecnologia da informação. Beleza? Sistemas de contabilidade, sistemas de apuração de ICMS. Poderá também fixar prazo de validade para a emissão de documentos fiscais. Quando era papel, tinha prazo de validade, era 2 anos. Hoje em dia, não tem, mas se o regulamento quiser, poderá. Tem essa, como é que eu vou falar, essa prerrogativa. É vedada a utilização dos equipamentos e documentos referidos neste artigo em desacordo com o estabelecido em regulamento. Lógico, você só pode usar sistemas e equipamentos homologados pelo fisco. Tá? Impressora fiscal, impressora de cupom fiscal, sistemas, software, só os que são homologados pelo fisco. Porque se tiver alguma fraude, você vai colocar a culpa em quem fez o software ou quem vendeu o programa e você não vai se eximir da responsabilidade, porque o fisco vai no seu pescoço. Então, você está usando algo que não foi homologado pela Fazenda. Tá bom? Então, essas são as obrigações acessórias atinentes aqui à parte de documentação e livros fiscais. Tá ok, gente? Então, beleza. Enfim, a gente encerra esse assunto. Fique com Deus, um forte abraço. Dá uma lida no regulamento, leia a lei seca sempre. Já falei, imprime o CTE. Eu falo para meus alunos, imprime o CTE, deixa do lado da privada lá no banheiro. Quando você for lá se concentrar, você pega lá e toda hora, pelo menos 10 artigos. De 10 em 10, a gente chega no gabarito da questão. Beleza? Forte abraço aí. Tamo junto.